Olá, estamos iniciando agora a nossa primeira etapa, né? Semana 1 e 2. Vamos lá? Bom, na semana 1 e 2, nós vamos ver a história e impacto da tecnologia da informação. No primeiro capítulo, a gente vai ver já o impacto e a história, né? Explorar a evolução da tecnologia da informação e o impacto na sociedade ao longo do tempo. Vamos abordar desde a pré-história até a era moderna da computação em nuvem, destacando os principais marcos históricos da TI, como o surgimento dos primeiros computadores e a Revolução Industrial. Já no capítulo 2, nós vamos tratar da evolução dos computadores. Aqui vamos analisar as diferentes gerações de tecnologia dos computadores, desde os primeiros modelos até os atuais, incluindo os principais avanços e inovações que impulsionaram a evolução dos dispositivos digitais. Já no terceiro, nós vamos explorar dado, informação e conhecimento. Vamos entender a diferença desses três e como impacta na transformação dos dados, informações e conhecimento, e como que isso é crucial para a tomada de decisões estratégicas dentro de uma organização. No capítulo 4, nós vamos ver o hardware. Vamos explorar os componentes fundamentais de um software de computador, como processadores, memórias, dispositivos de armazenamento e placas. A placa-mãe, mais preciso. Destacando a importância de compreender esses elementos para o bom funcionamento dos sistemas. No 5, nós vamos ver como que isso funciona, como o computador processa os dados. Neste capítulo, vamos entender o processo de entrada e saída dos dados, um sistema de computador, incluindo a transferência de dados para a memória RAM, o processamento pelo processador e como isso é exibido pelos usuários. No 6º, por fim, vamos entender como que funciona, o que é redes de computadores e internet. Vamos abordar o papel das redes de computadores e da internet na sua comunicação e compartilhamento de informações, destacando sua importância na sociedade moderna. Bom, histórico da informação. Tá? Lá na pré-história, desde quando o ser humano está na Terra, ele veio tentando se comunicar, seja por pinturas rupestres, né? Trabalhando com símbolos, desenhando em cavernas, né? Sempre tentou passar algum tipo de informação. Já na Idade Média, lá nos mosteiros, né, já tinha biblioteca, transcrevendo, né, já teve a invenção da prensa tipográfica, e o conhecimento já começou a passar para livros. Tá? Começou a ficar retido em papel. Com a Revolução Industrial, começou a surgir os computadores mecânicos, né, como a máquina de analítica de Babbage, a criação da máquina de Turing, que estabelece a base para o computador moderno. Por fim, a era digital, que é o advento dos computadores eletrônicos, a popularização da internet, a comunicação, a interação social, comunicação em nuvem, e, por fim, a inteligência artificial, que transforma a sociedade. Então, olha só, lá na pré-história, quando a informação começou a passar por desenhos em cavernas, passou depois para a escrita, para papel, biblioteca, lá nos mosteiros. Já na Revolução Industrial, começou a aparecer equipamentos, máquinas, que já fazia essa informação ser transferida de um para o outro, de larga escala, né? Com os conceitos das prensas, das máquinas, igual a máquina analítica de Babbage, a máquina de Turing, que já conseguia fazer essas escritas, vamos dizer assim, né, já em larga escala. E hoje o que nós estamos vendo, né, com o advento dos computadores eletrônicos, inteligência artificial, a informação está aí de forma avassaladora. Bom, então dentro desse histórico, quais são os principais marcos da tecnologia da informação? Então, o início da computação se deu de 1940 a 1950, com a invenção do primeiro computador digital, né, abrindo caminho para sistemas computacionais modernos. Mais precisamente em 1946. Nós vamos ver mais para frente aí
que o primeiro computador a funcionar aí, a ser dito que foi o computador, foi o ENIAC. Lá na década de 60 e década de 80, tá? Já teve um outro marco, que foi a época dos mainframes. Mainframes eram grandes computadores, né? Ocupava salas inteiras, mas com grande poder de processamento. Tá? Todas as grandes empresas, bancos, tá? Tinham os mainframes, tá? Que eram computadores muito poderosos, né? Utilizados por grandes organizações, impulsionando o desenvolvimento de bancos de dados e linguagem de programação. Na década de 70, 80, esses grandes computadores, tá? Os computadores já teve a tecnologia já se avançou e começaram a aparecer os PCs, né? Os microcomputadores que a gente conhece até hoje, né? Os computadores pessoais, os computadores portáteis, né? Alguns. E a tecnologia começou a ficar mais acessível, a baratear, né? E, por fim, de 80 para cá, com o advento da internet, da web, a conectividade global, né, já teve essa transformação digital. Tá? E novos modelos de negócios foram aparecendo, novas formas de se comunicar, enfim. Bom, a era moderna e as tecnologias emergentes. O que a gente vê hoje, né? Atualmente, nós estamos vivendo a era da computação em nuvem e inteligência artificial. A TI continua a evoluir rapidamente, apresentando novos desafios, possibilidades que transformam a forma como as organizações operam e as pessoas interagem com a tecnologia. Novas tecnologias emergentes, como a computação quântica, a realidade aumentada, o blockchain, prometem revolucionar ainda mais a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos com o mundo digital. A computação quântica, né, tem o potencial de resolver problemas complexos de forma exponencialmente mais rápida do que os computadores atuais, abrindo novas fronteiras para a inovação e solução de problemas. A realidade aumentada, né, já está transformando a forma como interagimos com o mundo digital, permitindo a sobreposição de informações digitais ao mundo físico, revolucionando a experiência do usuário. Que é o blockchain, tá? Está mudando a maneira como as transações e registros são armazenados e como são verificados. As aplicações vão desde criptomoedas até a cadeia de suprimento e a identidade digital. Bom, então, como se deu a evolução dos computadores ao longo da história? Como eu disse, desde quando o ser humano é humano, ele vem tentando aí criar máquinas, conceitos para otimizar os cálculos matemáticos, né? Seja lá na pré-história, com o ábaco, tá? O ábaco chinês, mais preciso, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Já criou formas, né? O ser humano já criou formas de calcular mais rápido, né? A régua de cálculo, a máquina de Pascalina, a roda de Leibniz, a máquina analítica, né? Tudo eram formas de tentar fazer cálculos mais rápidos. Alguns autores, né, julgam que esses são computadores, né, pré-históricos. Mas se a gente for olhar na literatura, tá, o equipamento para ser chamado de computador, ele tem que ter hardware e software, ou seja, a parte física e a parte lógica. Tá? Então, o que foi considerado o primeiro computador, né, a inaugurar a primeira geração de computadores, foi o ENIAC. Esse computador, ele também ocupava grandes salas, né, enorme, o ENIAC, mas não tinha o poder de processamento que nós temos no mainframes. O ENIAC foi o primeiro computador a funcionar com hardware e software, né, baseado no conceito de John von Neumann. O que o John von Neumann propôs? E a memória do computador, tá? A memória do computador, ela tinha que se evoluir de tal forma a armazenar um sistema, ou seja, o sistema operacional, mais para frente. Ou seja, o computador, o ENIAC, ele foi o primeiro computador a funcionar com hardware
em software, ou seja, um computador. Os outros, para trás, na pré-histórica, não se pode considerar, em cima do conceito de von Neumann, como um computador. Ele era só equipamentos para calcular, máquinas para calcular. Tá? A segunda geração, ela se inaugurou por a tecnologia de diodos e transistores. Tá? Porque o que acontece? E não muda até hoje. Tudo se baseia na informática em 0 e 1. Tudo é baseado em 0 e 1. Ou seja, no caso do ENIAC, uma válvula acesa ou uma válvula apagada. E isso significa a válvula acesa, 1, e a válvula apagada, 0. Já na segunda geração, o que fazia esse processo, né, de 0 e 1 eram diodos e transistores. Com isso, o computador diminuiu de tamanho. Né, passou de salas enormes para alguns metros. A terceira geração, de 65 a 1980, já se começaram a aparecer aí os circuitos integrados, ou seja, aquelas placas de circuitos integrados. A quarta geração, de 1980 até hoje, foi quando começaram a aparecer os microprocessadores. Ou seja, de 80 até hoje, todos os computadores trabalham em cima dessa mesma arquitetura, tá? De von Neumann. Todo computador tem que ter entrada, saída, um processamento central e uma memória que armazene um programa. O que mudou, então, da primeira geração até a quarta geração de processadores foi a tecnologia que trabalhou ao entorno disso para melhorar esse processamento, ou seja, trabalhar os zeros e uns. A quinta geração está correndo juntamente com a nossa quarta geração. Por quê? Na quinta geração, né, que nós estamos deparando agora, de alguns anos para cá, com inteligência artificial, computadores quânticos, nanotecnologia, isso está vindo tudo avassalador nesses últimos anos. Entretanto, por que a quarta, nós estamos na quarta e na quinta ao mesmo tempo? Porque a gente ainda trabalha com microprocessadores, porém, já estamos aí com o pé na geração futura, que é essa quantidade de computadores trabalhando com inteligência artificial e computadores quânticos, que ainda não estão vendidos em larga escala, mas são poucos estão funcionando. Bom, dado informação e conhecimento. Tudo hoje é informação. O que acontece hoje, os buscadores, né, os navegadores, quando a gente faz uma pesquisa no Google, no Bing, em qualquer ferramenta de pesquisa, ela traz para a gente dados. Como eu disse, perdão, ela traz para a gente informação. Como eu disse, né, eu sou da época de processamento de dados, tá, onde os dados eram bem mais preciosos das empresas. Tá? Hoje o dado não serve muito para não é muita coisa. O que a gente procura é a informação. Por que disso? O dado, ele é simplesmente um fato não estruturado. Ou seja, é um nome, um número, qualquer dentro de uma observação. Exemplo. Se eu dizer para vocês, escrever num quadro 40, te dá um número, 40. O que é isso? É um dado. Mas não tem nenhuma estrutura. Tá? 40. Você não sabe se é uma idade, você não sabe se é um número ordinal, você não sabe se é um número de casa, você não sabe. Bom, a partir do momento que eu coloquei uma bolinha, né, ao lado desse 40, ele já se torna 40 graus. A gente já começa a perceber que aquilo pode ser um ângulo, pode ser uma temperatura. Tá? Então, daquilo ali a gente já consegue tirar algumas informações. Se eu escrever mais um dado ao lado dele, temperatura corporal, 40 graus. Bom,
O que a gente consegue tirar tirar de informação desses dois dados? Temperatura, um dado temperatura, dado 40 graus. Que a pessoa está quente. Tá? Que a pessoa está em estado febril. Muita febre. Entretanto, você já vai pensar assim, essa pessoa está morrendo. Corre com ela para o hospital. Ela está com 40 graus de febre. De onde nós tiramos isso? Não tem nesses dois dados, nesses dois dados, temperatura e 40 graus, não está escrito isso. As informações que a gente consegue tirar, que está quente. Porque 40 graus está quente. Mas o conhecimento prévio que a gente já tem, de vivências, né, de outros conceitos, é que a pessoa que está de 40 graus de febre, ela está muito mal. Então, notem que os dados, eles sozinhos não dizem nada. As informações, elas já trazem para a gente, quando os dados vão sendo agrupados, elas já trazem para a gente novas concepções desses dados. Por exemplo, se eu te der uma data qualquer, é um dado. Né? 22/3/2000, é um dado. Se eu disser para você acrescentar mais um dado, que isso é uma data de nascimento, ou seja, continua sendo uma data, entretanto, você já consegue tirar a informação daí que a idade da pessoa. Da idade da pessoa. Está escrito idade? Não. Mas você consegue tirar essa idade daí. Já o conhecimento, a partir disso, você sabe se a pessoa é maior de idade, se ela possui carteira, isso aí dentro de um banco, né, de Big Data hoje, consegue saber vários conhecimentos. Então, hoje, para as organizações, a dificuldade maior é de conter esse conhecimento, né, dentro da empresa. Por isso, os fax, hoje é difícil a gente entrar em contato com qualquer empresa e falar com uma pessoa. Tá? Todo dia nós ligamos, às vezes para poder reclamar do produto, enfim. Você só consegue conversar com inteligências artificiais. Mas isso aí para poder diminuir a quantidade de funcionários, baratear o processo? Não, nem tanto. Isso aí para poder armazenar conhecimento. Porque a partir do momento que você entra em contato com uma empresa, aquilo tudo vai ficar escrito, vai ficar armazenado. Quando a outra pessoa entrar em contato com o mesmo problema, ela já vai ter um histórico de como aquilo ali foi tratado. Tá? Então, isso é uma forma de tentar armazenar o conhecimento. Mais um exemplo. Antes da internet, na década de 80, lá no início, tá? Qualquer aparelho que nós comprávamos, ele vinha com um manual enorme, enorme. Por quê? Todos os dados para manusear, possíveis problemas, locais de assistência, tinham que estar nesse manual, porque você não tinha um outro recurso. Com o advento da internet, né, você tinha mais repositórios, mais locais para procurar. Você poderia comprar o mesmo aparelho, uma televisão, por exemplo. Ela vinha com simplesmente uma folhinha, ensinando as orientações básicas para ela funcionar. E um link para mais informações, entre em contato com o site. Que lá ia ter vários fax ensinando os possíveis problemas, algumas manutenções. Bom, essa televisão deu problema. Tá? Você vai no YouTube hoje, para no YouTube, você vai parar com N vídeos ensinando a arrumar esse problema. Né? Ou seja, o YouTube, ele é um repositório de conhecimento. Às vezes a pessoa não é um técnico ela não é um técnico em eletrônica, ela não é um técnico da empresa especializado, mas ela já passou por isso.
E lá no YouTube ela está fazendo o quê? Expondo o conhecimento dela. Ou seja, dado, informação, conhecimento. Então, finalizando, os dados são simplesmente observações sobre o estado do mundo. A informação são dados dotados de relevância e que têm um propósito. O conhecimento, a informação valiosa da mente humana, inclui reflexão, síntese e contexto. O dado é facilmente estruturado, facilmente obtido, frequentemente quantificado, facilmente transferível, ou seja, ele está ali dentro de um banco, tabelado. A informação, ela já requer uma unidade de análise, exige consenso em relação ao significado, ou seja, aqueles dados ali, a forma que eles estão dispostos, eles têm um significado atrelado àqueles dados, ou seja, a idade daquela pessoa. Exige necessariamente a mediação humana para fazer essa análise de dados. Você faz uma pesquisa no Google, você entra ali com os dados que você quer buscar. E ele vai te retornar vários outros dados, várias informações. Mas você vai ter que ter aí o discernimento, de olhar ali e ver qual daqueles links vai atender melhor a sua demanda. E já o conhecimento é de difícil estruturação. Máquinas têm uma dificuldade enorme de calcular, de quantificar, capturar o conhecimento. Ele é frequentemente tácito. O que é o conhecimento tácito? É aquele que eu falei, o conhecimento prévio. Aquele conhecimento estruturado que a gente tem dentro da nossa cabeça, você consegue olhar uma situação e, com todo esse conhecimento que você tem anterior, de vivência, você consegue tomar uma decisão. No caso da temperatura, 40 graus, vamos correr com essa pessoa para o hospital, porque ela está com muita febre. E é de difícil transferência. De transparecer, transpassar, passar conhecimento é complicado, é difícil. Por quê? Cada pessoa vai absorver, esse conhecimento de uma forma diferente. Ok? Vamos para frente? Ó, hardware. Eu elenquei aqui 4 tópicos dentro de hardware que são aí especiais, vamos dizer assim, para o computador funcionar. Lembrando que hardware é a parte física do computador. São os elementos eletrônicos, elétricos e mecânicos que fazem o computador funcionar. O software são os elementos lógicos, estruturados, são os programas. Os processadores, então, no universo da computação, também conhecidos como CPUs, unidade de processamento único, são vitais para o funcionamento de qualquer dispositivo digital. São dispositivos feitos em silício, surpreendentemente complexos, responsável por executar instruções, processar dados e controlar a operação geral de computadores, smartphones, enfim. Então, o processador, ele é o cérebro do computador. Ele é o hardware essencial. No caso, por exemplo, dos processadores da Intel e da AMD, são o que dá um nome para o computador. Quando a gente fala assim, vou comprar um notebook i5, comprar um Ryzen 5, ou seja, você está comprando um computador que ele dentro tem um processador da Intel ou da AMD, no caso da Intel, um i5, ou um i7, um i3, de 10ª geração, 12ª. Então, o computador o processador nomeia o computador. Eu vou comprar um notebook i5. Vou comprar um notebook i7. É um notebook da Dell, da Positivo, da Samsung. Esse é o fabricante, o montador, vamos dizer assim. Mas quem vai dar um nome para ele é o processador.
A placa-mãe. A placa-mãe, ela é o principal componente de interligação de todos os componentes. Tá? Ou seja, todos os componentes desse computador, eles vão estar ligados, interligados, de certa forma, à placa-mãe. O processador vai estar conectado à placa-mãe, as memórias, os dispositivos de armazenamento, a impressora, de alguma forma, o monitor, a energia no computador chega pela placa-mãe, ou seja, todo dispositivo que tiver no computador, ele vai ser conectado à placa-mãe. E ela possui circuitos integrados altamente complexos. Slots altamente, estrategicamente posicionados, onde vai se encaixar as placas, tá? E por ela que vai correr toda esses dados dentro do computador. Tá? Vai sair do processador, vai para a memória, e etc. A placa-mãe é como se fossem as ruas, as vias que vai trafegar esses dados dentro do computador. Já as memórias, né, eu destaquei aqui duas. Nós temos as memórias principais, né? Temos outros tipos de memórias, mas eu vou falar dessas duas que são principais, que é a memória RAM e a memória ROM. Tá? Porque sem nenhuma dessas duas memórias, o computador funciona. A memória RAM, ou memória de acesso randômico, ela é responsável por trabalhar diretamente com o processador. Lembra do conceito de von Neumann? Quando ele disse que a memória do computador tinha que se evoluir de tal forma a armazenar um programa, ou seja, era essa memória que ela deveria evoluir. Nessa memória que vão estar armazenados todos os softwares, todos os sistemas, todos os aplicativos que você estiver usando no momento. Tá? Já a memória ROM, Read-Only Memory, apesar de ter outras memórias, né, mais atuais que podem ser regravadas, né, a memória ROM, ela é uma memória que ela vai estar na placa-mãe. Ou seja, ela é uma memória de start do computador. Por quê? O processador ele não armazena nada. Ele só processa. Como se fosse o motor do carro. Né? Ele só queima combustível e leva o carro para frente. A memória ROM, quando você liga o seu computador, o processador é energizado. Ele precisa de combustível, de dados, para poder processar. Então, onde ele vai procurar esses primeiros dados? Na memória ROM, que ela está na placa-mãe. E é na memória ROM que fica armazenado a BIOS, né? As informações de arranque desse computador. De como a memória funciona, a memória RAM funciona, quais as placas que estão integradas nessa placa-mãe, né? O que está conectado nessa placa-mãe. Então, nessa memória ROM, ela ela contém e ela armazena essas primeiras instruções que fazem o computador funcionar. Mais para frente, quando a gente estiver falando de como o computador funciona, a gente volta nela para poder explicar mais a fundo. Então, nós temos esses dois tipos de memória. A memória RAM, que é a memória volátil, e a memória ROM. A memória RAM é aquela memória que o processador vai trabalhar naquele momento. É uma memória volátil, né? Como eu disse, nada fica armazenado nessa memória. Então, quando você desliga o computador, essa memória é apagada. Né? A memória ROM, não. A memória ROM tem uma bateria na placa-mãe que mantém essa memória sempre energizada, né, para poder não apagar esses dados. No entanto, que se a gente desligar o computador da tomada, deixar uma semana desligado, quando liga de volta, a data e a hora dele não, não se reinicia, né? Ela continua certinha. Por quê? Tem uma bateriazinha na placa-mãe que só serve para alimentar esse chip de memória ROM. Por fim, nós temos os dispositivos de armazenamento, que é neles que vão ficar armazenados os programas que não estão sendo utilizados. Né? Quando você está trabalhando no documento do Word, por exemplo, no Excel,
documento sobe para a memória RAM, que ela é muito mais rápida do que as memórias de armazenamento, né? Ele sobe para a memória RAM. E ali o processador interage com essa memória. A partir do momento que você clica em salvar, ele grava de volta esse documento, essa planilha, que seja no seu dispositivo de armazenamento. Tá? Quando você desliga o computador, ele pega tudo que está na memória RAM e vem regravando, copiando para o seu dispositivo de armazenamento e finalizando esse programa. Por isso, o computador não desliga de uma hora para outra. Da mesma forma que ele demora para ligar, que ele vem carregando todos esses programas, esses softwares, quando você desliga, ele volta fechando todos esses softwares. Já os dispositivos de armazenamento pode ser um HD, pode ser um SSD, pode ser armazenamento em nuvem, enfim, um pendrive. São vários dispositivos de armazenamento. Esse sim serve para armazenar, para a gente colocar aqueles programas, aquelas fotos, aqueles vídeos que a gente não quer que perde. Tá? Porque se tiver na memória RAM, vai ser perdido quando você desligar. Para frente. Então, como que o computador processa os dados? Bom, os dados são inseridos e enviados ao processador, que é responsável por executar as operações de acordo com as instruções do programa em execução. A velocidade e capacidade multitarefa do processador são impressionantes, pois ele é capaz de lidar com uma grande quantidade de dados em muito pouco tempo. Após o processamento, os resultados são armazenados na memória RAM, permitindo o acesso rápido para consultas futuras. Os resultados são exibidos na tela em alta definição, tomando a visualização das informações claras e nítidas. Além disso, os resultados também podem ser transmitidos para dispositivos de saída, proporcionando ao usuário uma experiência mais imersiva. Ao concluir todas essas etapas, ocorre a fase de armazenamento. Pode ser em dispositivos permanentes ou dispositivos em nuvem. A evolução desses dispositivos de armazenamento é notável, com a melhoria de velocidade, a confiabilidade, a capacidade de dispositivos. Hoje a gente tem N locais de armazenamento. Tem o Google Drive, o OneDrive, o iCloud, o MiCloud, Dropbox, todos são dispositivos de armazenamento. Okay? Então vamos analisar comigo essa figura. Voltando lá no conceito de von Neumann, nós temos o dispositivo de entrada. É onde a gente vai entrar com os dados para o computador. Pode ser teclado, mouse, a webcam, o microfone, né, um scanner. São todos aqueles periféricos que você vai entrar com os dados do computador. Tá? Esses dados vão passar pela memória principal. Depois do computador ligado, o sistema operacional, ele é carregado para essa memória principal, que é a memória RAM, e ela vai interagir ali com o processador. Tá? O processador, ele é dividido em duas partes, que é a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. A unidade de controle é aquela que vai determinar a execução, a interpretação das instruções e controlar o fluxo de dados. Já a unidade aritmética é ela que vai receber os dados da memória, processá-los quando a instrução aritmética é executada. Ou seja, a unidade de controle ela fica funcionando como se fosse um guarda de trânsito. É ela que vai determinar qual informação, qual dado vai ser processado naquele momento. O computador faz muito rápido isso. A gente está, às vezes, com um aplicativo aberto, ou fazendo um download, escutando uma música, vendo um vídeo, em aplicativos abertos ao mesmo tempo. Para nós, a gente está vendo tudo ao mesmo tempo. Mas lá no núcleo do processador, isso está sendo escalonado. Tá? Ele está escalonando por prioridade de cada aplicativo. E quem vai determinar quem vai ser processado naquele momento é a unidade de controle. Quem vai fazer esse processamento é a unidade de lógica aritmética. Depois que esse processamento é feito, o processador devolve para a memória RAM, onde está o sistema operacional,
o Windows, o Linux, o iOS, o Android, vai estar nessa memória RAM, que ele vai decidir, ou ele envia para o dispositivo de saída um monitor, impressora, o fone de ouvido, tá? As caixinhas de som, que seja, ou a impressora, ele que vai enviar para a saída essa informação. Ou armazenar na memória, se for necessário. Tá? Então, todo computador ainda funciona com essa estrutura. Dado, né? Entrada, processamento, saída de informação. Tá? Então, resumindo, o computador, sendo ele portátil, mobile, um mainframe, um laptop, todos eles fazem a mesma coisa. Entrada, processamento, saída e o programa armazenado. Tá? Redes, computadores, internet. Agora que nós já aprendemos o que é um computador e como que funciona, vamos ver como que eles são interligados. Tá? Existem dois tipos de rede de computadores. A LAN e a WAN. A LAN é aquela rede pequena de empresa, né? A Local Area Network, ou seja, uma rede local. Tá? Funciona para poder trocar dados dentro da empresa, né? Às vezes acessar um servidor local. Então são redes pequenas. Já a WAN, World Area Networking, tá? Ela conecta dispositivos em locais distantes, até mesmo em países distantes. O maior exemplo da WAN é a internet. Tá? Tem vários dispositivos, né, que já atuam aí fibra ótica, satélites, cabos submarinos, né, de fibra óticas, o Wi-Fi, tudo isso para fazer o quê? Conectar todo esse globo terrestre aí em uma única rede. Tá? Então, a internet é uma rede mundial de computadores interligados, que possibilita a comunicação e compartilhamento de informações de forma global. Ela é constituída por diversos protocolos e serviços, como a World Wide Web, o e-mail e o FTP. Né? Através desse e-mail, é viável acessar uma vasta quantidade de dados e informações, realizar pesquisas, efetuar transações comerciais, e comunicar-se com pessoas de qualquer parte do mundo. A intranet, por sua vez, é uma rede de computadores privada, utilizada internamente por uma organização. Ela funciona de uma maneira semelhante à internet, porém recicla colaboradores. E facilitando a comunicação, o acesso a documentos e auxiliando a organização na gestão de processos internos. Ou seja, a internet pode ser uma conexão de várias intranets. Né? Finalizando a nossa semana, tivemos a oportunidade de compreender de maneira abrangente e detalhada a profunda importância da informática para o curso técnico e logística. A tecnologia da informação, devido à sua inegável relevância, revela-se primordial para agilizar e otimizar os diversos processos logísticos, conferindo-lhes uma maior eficiência e uma considerável redução de recursos. Com a evolução notável dos computadores, o surgimento das redes de computadores, a logística acaba por beneficiar grandiosamente de ferramentas poderosas que permitem gerenciar de maneira extremamente eficaz os estoques, o controle de transporte e o sistema de rastreabilidade. Ok? Desculpa, mano. E ficamos assim. E até semana que vem.